Bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Continuamos acompanhados, portanto, este episódio é a continuação do episódio anterior, passa a redundância, o episódio da aprendizagem. E continuamos acompanhados pelo nosso ilustre amigo João Gonçalves, a.k.a. Sapiência ao Piso. Eu prefiro chamar da última forma até. Tal como no episódio anterior sobre aprendizagem, nós tivemos aqui a enumerar algumas ferramentas práticas para uma melhor aprendizagem contínua e também algumas dicas de valor, esperemos nós. Agora continuamos aqui com uma conversa bastante interessante, penso eu, sobre vários temas relativos à aprendizagem, como é óbvio, que o nosso Sapiência ao Piso tem escrito e tem partilhado com o mundo, e existem aqui várias dicas que eu considero muito importantes, não só para dominar assuntos, para aprender de melhores formas, livros que mudaram a vida do Sapiência ao Piso e espero eu que também mudem a nossa. Pronto, não vou alongar mais, fiquem para ver. Agora, eu gostava de me focar nas aprendizagens do nosso Sapiência ao Piso e, pegando nos teus artigos cheios de dicas que estão no Medium, que eu também vou deixar o link para vocês irem lá bater muitas palmas ao Sapiência ao Piso. Palminhas, palminhas. Pronto, brain fart, segue. Eu gostava de pedir que explicasses alguns conceitos. E começava pelo teu primeiro artigo. Eu vou, atenção, desculpa, mas eu traduzi todos. O João escreve tudo em inglês, eu traduzi os nomes todos para português, porque eu estou a tentar que este podcast seja praticamente missão 100% português, para também um Que dia ser orgulho! representado na RTP. Ou então não. Pronto, e o primeiro artigo é os 3 livros para melhorarem a nossa aprendizagem. Que eu vou só aqui enumerar os livros, antes de tu me falares um bocadinho sobre eles, Ok. que é A Mind for Numbers, para o qual eu não encontrei tradução em português, mas devia ser qualquer coisa de mente para números ou o que seja, Yeah, yeah. da Barbara Oakley, que daquilo que tu escreves lá também tem um curso da Coursera. Yeah. Para quem não quiser ler o livro, Pronto, pode ir pelo curso. tem essa opção que é extraordinário. Moonwalking with Einstein, que é a arte e a ciência de memorizar tudo, do Joshua Foer, não sei se é assim que se pronuncia. Yeah. Desculpa. Yeah. The Art of Learning, portanto, a arte da aprendizagem, do Josh Waitzkin. Weight skin, yeah. Pronto. Yeah. O que é que tu achaste destes livros? Ou melhor, consegues dar-me também uma pequena intro do que é que são estes livros e também do que é que Sim. tu achaste? Sim. Opá, eu antes de... Pronto, com o meu OCDzinho de sempre, eu antes de pegar em livros de aprendizagem, fiz uma pequena pesquisa. Li reviews, no Goodreads, na Amazon, corri isso tudo. E encontrei vários tipos de livros. E aqui pensei que estes três eram os que me podiam dar um maior leque de tópicos. E além disso, opá, é como há malta que me perguntou, não era mais fácil fazer uma pesquisa na net e não encontravas isto tudo? Pá, mas é exatamente o que tu disseste há pouco da aprendizagem, que é formar a nossa própria opinião. Porque se fores ler um artigo que é um resumo de livros, o mais certo é ser um resumo de um resumo e acabas por apenas a tua opinião torna-se na opinião de outra pessoa e Sim, assim, percebo. pronto. E com estes três livros eu consegui três coisas diferentes. O primeiro é mais técnico, é um livro que vai direto ao assunto, A Mind for Numbers. É um livro que se apresenta como algo que te vai ensinar a ser bom com números, matemática, na área das ciências, mas na verdade o que ele te ensina pode ser aplicado em qualquer tópico. O que eu depois de ler o livro andei a estudar para melhorar o meu inglês e resultou tudo, não é mesmo? Portanto, isto pode ser aplicado no que tu quiseres. Desculpa, eu não sei se Sim. estou em erro, mas eu acho que este foi o livro que tu disseste que
que desejavas ter lido antes de entrares, no próprio ensino secundário? Porquê? Exato. Opá, porque este livro, na verdade, é como se eu con se é uma bíblia, basicamente. Isto tem tudo o que tu precisas sobre aprendizagem. A verdade é que os outros foram complementos. Ok. Este tem tudo o que tu precisas. Na verdade, muitos truques são truques básicos, que nós, em certa altura da nossa vida, já usamos. Eu apercebi-me de coisas, por exemplo, que eu no básico e na primária. É verdade, eu lembro-me de coisas há sei lá quantos anos atrás, mas depois esqueço-me sempre dos aniversários do meu pai, da minha mãe e toda a gente. Somos todos Ah, assim. é. Ah, coisas que eu me lembro que nessa altura eu já aplicava. Eu lembro-me que comecei a perceber-me de padrões e havia coisas que eu na altura aplicava. O problema é que nós, com o passar do tempo, vão aparecendo mais coisas, mais disciplinas, vai aparecendo tudo e vamos tendo menos tempo. E começamos, em vez de nos preocuparmos em otimizar as coisas, os bons hábitos ficam para trás. E eu Uhum. acredito que isto não seja só de mim. E este livro é toda uma sopa da pedra de bons hábitos, basicamente. Depois, os outros dois, o segundo livro, é Moonwalking with Einstein, do Joshua Foer, era mais um livro só para memorização. E cá está, como eu acabei de dizer, a minha memória é péssima, ou pelo menos era péssima, agora já não é tão má desde que eu comecei a aplicar estas coisas. Ok. Ah, eu sou aquele gajo que sai de casa, está a sair ao portão e já não se lembra se fechou a porta. Portanto, yeah. Ah, e este livro, além de ensinar truques de memória, em que uns fazem sentido, eu já vou explicar a seguir que fazem todo sentido. Há outros que nem tanto, visto que este mano, o Joshua Fau, era um gajo que passava 8 horas na arrecadação a treinar a memória. Portanto, isto não é para o comum dos mortais. Uhum. Tem uma história muito interessante, a história do autor, em como ele era um gajo mais ou menos como o que eu estive a dizer, como eu sou, que se esquece de tudo e que é extremamente distraído. Que diz que nem de aniversários, nem do número de telemóvel da namorada se lembrava nada disso. E com treino, ao fim do ano, tornou-se campeão de memória dos Estados Unidos. Pá, alguma coisa de bem ele está a fazer, não é? Yeah. Ahm, e ele conta toda a história acho que, além das dicas, é uma história interessante. Depois o outro, The Art of Learning, já é mais um livro virado para a motivação. É um livro de um vencedor que expõe o seu mindset. Expõe o seu mindset vencedor. O autor foi, quando era miúdo, um dos prodígios de xadrez dos Estados Unidos. Mais tarde, tornou-se campeão mundial de artes marciais, tipo, áreas completamente Yeah. diferentes. E que nem. E Eh, sim, sim. não, desculpa, eu estava só a dizer que nem puxa propriamente pelo intelecto. A questão das artes marciais, ou melhor, não tem não dá uma importância de igual forma ao intelecto, como o xadrez dá. O gajo tipo, não só prosperou na parte intelectual, como também na parte física. O problema é que esta parte física, ele explica isso. Esta parte física também, o aprendizagem, o melhorar os movimentos da arte marcial, tudo isso, ah, as técnicas para melhorar são as mesmas, Ok, seja intelectual, seja físico. ok. Basicamente o conceito é o mesmo, o mindset é o mesmo. Uhum, Se quiserem, há o filme da história dele, como ele se tornou um dos prodígios do xadrez. O filme chama-se Searching for Bobby Fischer. uhum. Tem alguns atores conhecidos, como por exemplo o Ben Kingsley. Um, e é um bom filme, achei engraçado. Já é antigo, é de 1993, mas é um bom filme. E pronto, e acho que em rejeito de resumo sobre os três livros é isto. Ok. E então que dicas práticas é que tu sentes que te retiraste desses livros? Pá, eu acima de tudo percebi que o principal erro que eu cometia era o overlearning,
que é estar. Ok, tu já percebeste. É como, por exemplo, tu tens dois empregados numa fábrica. Uhum. Isto é um exemplo estúpido, mas é o que me está a vir à cabeça neste momento. A fábrica limpa lâmpadas e tens um gajo que está ali 1 hora a limpar a mesma lâmpada só para garantir que está tudo ok e está outro que te limpa a lâmpada num minuto e ela fica impecável na mesma. Ok. O resultado final é o mesmo. E overlearning é isto, é tu estares ali, tem e não vale nada estar sempre a bater na mesma tecla. Ou seja, este erro eu acho que também se deve um bocadinho à falta de confiança, insegurança, medo de falhar quando vais ter um exame. Eu acho que isto também se deve a isto. É uma questão de forçar, de combater isto. Sim. Mas a ideia basicamente é, quando já consegues repetir os conceitos do que estás a aprender, sem olhar para o livro ou até os exercícios, quando fazes um exercício e acertaste a primeira vez, não vale a pena continuar ali a fazer o mesmo tipo de exercício e estar bem, sempre a martelar no mesmo e a apostar no mesmo cavalo. Ok, estou a perceber. Ou seja, e com isto vêm então outras 3 técnicas que são apresentadas nos livros, nestes 3 livros, que é Recall, Space Repetition e Deliberate Practice. O que é isto? A Recall, basicamente, é relembrar o que foi estudado sem tu estás a olhar para o livro. Uhum. Em vez de estar a ler passivamente outra vez, o que tu já viste, afastas o livro e tentas te lembrar de tudo o que conseguiste, tudo o que conseguires. Ok. E isto vai ativar partes do teu cérebro de maneira a que mais tarde, quando quiseres relembrar outra vez, vai ser mais fácil, em vez de estar Ok. só a reler. Outro, em conjunto com este, é então a Space Repetition. E o que é isto? Isto é para garantir que o que tu estás a estudar fica na memória a longo prazo. Ou seja, tu vais praticar algo ao longo de vários dias e gradualmente vais estendendo o tempo entre repetições. Por exemplo, estás a aprender uma coisa nova, vais durante 3 dias seguidos, vais ver isso, depois só vês isso passado uma semana, sem de te lembrares, vais ver isso passado um mês, e isto vai fazer que fique na memória durante, pá, quando quiseres consegues ir lá buscar, basicamente. Ok, estou a perceber. Uh, para isto de Space Repetition e Recall, já há coisas que te ajudam, já há apps, tipo Anki, Uhum. que é uma app com tu crias cartões e aquilo tu dizes se te lembras ou não e aquilo vai escalonando e dizendo, olha, neste dia tens que rever este cartão. Para Ok. garantir que fica... Aquilo otimiza o tempo, de maneira a que tu memorizes isso mais rapidamente e por mais tempo. E depois é a prática deliberada, deliberate practice, que consiste em focar-te nas tuas fraquezas. Em vez de, epá, eu sou mal naquela parte, não me apetece estar a chatear com isso. Não, é aí que tu tens que carregar. É como, por exemplo, um jogador de futebol treina ao pé esquerdo. Ok. Isso é interessante, pá. Isso é interessante porque eu tenho uma visão muito diferente disso no empreendedorismo, que é a fazer o outsourcing das fraquezas e melhorar as forças. Mas isso lá está. Mas isso numa empresa fará sentido. Sim, 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 Porque não sim. vale a pena o investimento para. Se calhar fica-te mais caro do que estar a fazer outsourcing. Sim, 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 Agora, sim. se tu queres te tornar uma pessoa melhor e melhorar as tuas fraquezas, não vale a pena estás a carregar onde já és bom. Claro, estou a perceber estou a perceber o que é que Yeah. estás a dizer, depois também entra naquela questão de tu não precisas de dominar 100% do assunto para conseguir é como, por exemplo, na língua, não é? Yeah. Tu também depois nós já lá chegaremos, tu também tens um artigo sobre linguagem, sobre novas aprender outras linguagens, Yeah. que acaba por estar tudo relacionado com a mesma coisa aqui da aprendizagem e ter pontos comuns, e esse também de não precisares de aprender 100% de uma coisa para conseguires
falar sobre, é como nas línguas, não é? Tu não precisas Yeah. de ter noção de 80% do vocabulário para conseguir ter uma conversa minimamente fluente. Há ali uma percentagem até já estudada, acho que um Yeah. standard que é o tipo o mínimo para que tu consigas ter uma conversa, uma boa conversa noutra língua. Uma coisa que eu Yeah. reparei é que algumas destas dicas que tu estás a dar já estão aqui na parte do teu artigo os 7 passos, não é? Para dominar Yeah. qualquer assunto. Hum, Sim, sim. antes, se calhar, de eu te perguntar, porque depois esta era a parte que eu também queria, se tu pudesses, para enumerar esses 7 passos, dos 3 livros que tu leste, Hum. qual é que tu achas que te impactou mais? Foi o primeiro, A Mind for Numbers? Sim, sim, definitivamente. Eu, os outros, não digo que não os voltava a ler, mas se tiverem que ler um, é aquele. Ok. Qual é que tu achas que, pensando só nesse, qual é que foi o maior ou os 2 maiores exemplos práticos que tu retiraste dele? Acima de tudo, isto que já falei, que é a parte de estes três Estes 3 passos. conceitos de recall, space repetition e deliberate practice. Isto, a partir do momento em que tu começas a aplicar isto são conceitos tão básicos e que fazem tanto sentido. Sim. Não devia ser preciso nós irmos à procura disto num livro, isto devia fazer sentido para toda a gente. Ok. Portanto, Mas é verdade. Isto disparou a velocidade com que eu aprendi, comecei a aprender as coisas. ok. A verdade Eu estou a perceber então que porque lá está, eu não conheço o livro. Ou melhor, conheço de vista, nunca o li. Eu estou a perceber então que o A Mind for Numbers é um livro mesmo prático, dá-te mesmo conselhos que tu podes seguir e que à partida te vão levar a algum lado. yeah. Não é como livros de pense e fique rico e depois lei Não. da atração, pense em muito dinheiro que eventualmente vai chegar lá. Pá, o livro tem 200 e... Eu acho que não chega a 300 páginas. E se eu lhe fosse a tirar o que não interessa, ele ficava com 220. Ok, não, isso é bom. Pá, convenceste-me. É um é um livro que eu vou ler porque também já estou farto de livros que um gajo lê muito e também retém pouco ou pouco tem para dizer. Portanto, agora se calhar o que eu te pedia, e esta é a parte em que o pessoal mete pausa, vai buscar uma folha A4 onde imprimiram um trabalho da faculdade que foi uma desgraça e começam a tomar notas no verso que está em branco. Ou isto era um teste e vocês imprimem frente e verso para não gastar papel, atenção, sustentabilidade. Ou este era outro teste e vocês também já não usam papel para trabalhos e têm 7 aplicações diferentes para tirar notas, mas na verdade não usam nenhuma. Portanto, independentemente, eu acho que esta é a parte em que o pessoal. Minha cadela está a interromper o teu podcast. Pai, porque sabes porquê? Porque ela está-te a Hum. chamar para tu lhes buscar um bloco de notas para ela tirar notas também. Portanto, deixa estar que ela quer aprender contigo. Eu sei que tu também já falaste aqui um bocadinho de 3 passos que são importantes para dominar qualquer tipo de assunto, mas consegues-nos dar mais algumas dicas práticas, especialmente retiradas desse teu artigo dos 7 passos para dominar qualquer assunto? Uhum. É assim, eu como apresentei estes três primeiros como erros que eu cometia, acho que vou continuar na mesma onda. Uhum, Ahm, e outro erro que eu me apercebi que cometia muito era tentar meter tudo na cabeça em pouco tempo. ok. E não, 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 senhor Griffin, isso é a pior coisa que podes fazer, porque na verdade, quanto mais se tentas enfiar tudo de uma vez, não fica lá nada. E esta prática, para resolver este problema, existe uma técnica chamada chunking, que Ok. consiste em dividir um tópico em subtópicos e tu atacas um tópico de cada vez. Um subtópico de cada vez. E estabeleces relações entre eles, porque ao estabelecer relações entre eles, depois consegues ligar e é mais fácil de ir buscar a coisa às gavetas certas. No teu cérebro é mais fácil ir buscar as coisas certas que precisas. Ahm,
há duas abordagens para resolver isto, que é bottom-up e top-down, ou seja, começas pelos subtópicos e só depois no fim é que tentas ligar tudo, ou ao contrário, top-down em que primeiro tentas ter uma abordagem geral sobre todos esses subtópicos e depois é que vais ver cada um deles de forma separada. Pá, para mim o que funciona melhor é ter uma big picture primeiro, Ok. mas não quer dizer que seja assim com toda a gente. Portanto, tu tens aí algum exemplo prático que tenhas feito recentemente ou tipo uma ideia de como é que poderias organizar? Pá, ainda agora o mais recente foi, não é bem tão recente, mas é da minha área, ah, para aprender a usar uma ferramenta, um- um- uma biblioteca. Uhum. No nosso caso, uma biblioteca é um programa que nos fornece várias funcionalidades. Ok. Se calhar convém perceber no geral como é que aquilo tudo funciona e o que é que aquilo te deixa fazer. Uhum. E só depois é que vais a cada uma das funcionalidades ver. Ok. Ao teres uma ideia geral, depois vais conseguir ligar as coisas mais facilmente. Ok, estou a perceber. É como, Pronto. como Não sei se a ideia, se a imagem, se a mensagem passou, assim, imagina, é como mas se já. é tão simples como tu quando queres contar uma história e para as pessoas perceberem determinada história, especialmente que tenha um fundamento ahm, de veracidade, convém que tu dês um contexto. Porque se tu agora fores falar de uma história qualquer que aconteceu no Afeganistão, é provável que as pessoas precisem de um contexto do que é que se passa no Afeganistão para conseguirem perceber. Portanto, E é muito, e é muito provável que tu, quando vais para a primária, aprendes as vogais primeiro. aham, Porquê? Porque são o que liga às consoantes. ok, isso é interessante. Epá, isto é a minha, sou eu a supor, mas acho que é o que fará sentido. Provavelmente será por isso. Sim, 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 é possível, é possível. Ok, e o que é que tens mais para nós? Aí para um gajo anotar. Pá, outro erro que muita gente provavelmente também tem é a que teimosia, que é aquela qualidade de feito Uhum, que muita gente tem, que é se a coisa não está a render, é continuar ali a carregar sem necessidade. Por exemplo, uma regra é. Mas eu aprendi a cadela já está ali outra vez, caralho. coitada, ela está-se a sentir ultrajada com estas dicas. Já, já. Ahm, Pá, uma regra que também está no livro do Mind for Numbers é se te sentires bloqueado após 10 a 15 minutos, é parar. Se não estás a conseguir entender o conceito ou resolver o problema que estás a resolver, mais vale tu ires trabalhar noutra coisa, ou ires dar uma volta a pé, ou deixar a mente vaguear, só tipo fechares os olhos e deixares de estar um bocado. Porquê? Porque isso vai ativar o modo difuso do teu cérebro, Uhum, que vai ligar outras zonas e vai permitir mais tarde ter uma visão diferente das coisas. E é muito provável que tu aí consigas perceber, epá, já sei como é que vou resolver aquilo, já percebi. ok, É muito provável que isto já tenha acontecido a toda a gente. é como se fosse o subconsciente a trabalhar para nós. E exato, não é como se fosse, é mesmo. Ahm, por exemplo, no meu caso, como programador, eu percebo, muitas vezes eu encontro a solução para resolver bugs quando vou tomar banho ou quando vou correr. Se eu continuar aqui na secretária, não me vale nada. Isso é Isto interessante. acontece-me dezenas de vezes. É, mas eu acho que isso é uma coisa que muita gente pode efetivamente identificar-se, porque pá, às vezes um gajo está simplesmente vidrado numa coisa. É Yeah. por vezes quando sabes aqueles curtos momentos em que tu te esqueces do nome de alguma coisa e quanto mais insistes para te lembrares, menos é a probabilidade de tu te Exatamente. lembrares e depois vais mejar e foscas, era isto. Exatamente. Não, é. Exatamente, é isso. Porque, opá, não vale mesmo a pena estar a carregar. Já me aconteceu episódios do tipo.
vir a correr da casa de banho em toalha porque, já sei como é que vou resolver isto. Se não for agora, vamos esquecer. Meu, Cenas deste género. isso deve ser Yeah. uma imagem bonita. Não, não é. Mas já me aconteceu várias vezes isto. Sapiência ao piso de toalha A programar. a programar. Meu Deus. Pá, eu acho que isso dava um filme. Se calhar não iria para a Netflix, para o Pornhub ou assim, mas dava um filme. Pô, já viste? Provavelmente ia-me dar mais dinheiro do que o blog. Olha, tu brincas, mas podíamos começar a monetizar coisas dessas. Isso é um gajo- Olha, hoje Então, estava à mesa com o meu irmão e com os meus pais e estávamos a falar de começar a vender droga. Um gajo está desesperado. Tipo, um gajo está desesperado, meu. então, o Raminhos também não tinha aquele programa aqui com celebridades tomar banho. Fazia vídeos a tomar banho. Então, opá, Ah, mas esse pessoal pode tudo, meu. entendeu? Esse Pô. pessoal pode tudo. Não sei. Nós somos inferiores. Outras coisas, por exemplo, para este caso, para ajudar a parar no momento certo. Porque o essencial também para conseguir manter o foco é fazer pausas e estar focado tipo, em curto espaço de tempo. Mais vale doses pequenas Uhum. do que estar ali uma hora, zum, 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 depois ficas completamente esgotado e não consegues mais. Foi o que ela disse. É! Foda-se, eu não sou em ordem. Clássico! Eu não sou em ordem. Porque é que eu tinha que adicionar isto e estragar um podcast todo com esta piada de merda? Pá, desculpa, continua, por favor. Isso é o nome da tua sextape. Ahm, e para isso, por exemplo, eu costumo usar, até quando estou a trabalhar, para me forçar a desviar os olhos do ecrã de X em X tempo, para descansar os olhos, eu uso Pomodoro. Há aplicações. Pomodoro. Eu agora Pomodoro Sim. fiquei confuso, pá. Estava a pensar em tomate, juro, juro. E é no conceito, tipo, o que existia antes era tipo uma espécie de cronómetro em forma de tomate em que tu metias aquilo X minutos e ao fim desses minutos tens de parar. Ok, estou a Pronto, perceber. agora tu tens, vais à Google Store e procuras Pomodoro e desaparecem dezenas. Ok. Até é só uma extensão do Chrome. Eu uso só uma extensão do Chrome. Boa, boa, estou a perceber. Basicamente, tu metes o tempo que queres estar concentrado e o tempo que queres parar. Eu, por exemplo, comigo funciona 25 minutos, 5. A cada 25 minutos, paro 5. Comigo resulta. Outra ah, cena que eu conheço é também há pessoal que usa aplicações para bloquearem o telemóvel, ou seja, todas as aplicações que não sejam produtivas, portanto, redes sociais, etc., a partir de uma certa hora ou durante X tempo, sim. eles bloqueiam o acesso a essas aplicações e para tu conseguires retomar o acesso tens que definir umas palavras-passe ou tens que colocar uma palavra-passe e pronto, isso desmotiva-te um bocado a perderes o foco. O que eu também já fiz foi desinstalar mesmo as redes sociais. Agora o iPhone até tem Boa sorte. não, mas o iPhone agora tem uma nova atualização que acho que é o iOS 14, o software, que tu não precisas de ter as aplicações no home screen, estás a ver? Tu podes, Hum. as que tu não queres ou que tu não precisas de ter à mão, elas vão para uma biblioteca de aplicações, como é um bocadinho o menu no Android. E o que é que isto faz? Eu tirei, por exemplo, o Facebook, etc., do meu home screen, para chegar a eles, tenho que os ir procurar. Como já Tu ainda tens o Facebook instalado? É a pergunta que se impõe. eu tenho por causa lá está, por causa do à mesa e do gastropiso. Ok. Faz sentido. Se fosse por causa do meu Facebook em si, não tinha. Até que antes eu tinha-os instalado. Pá, e se eu não fizesse coisas nas redes sociais, sinceramente também já tinha mandado o Instagram de vela. A única coisa é que, pronto, faço e então mantenho. Mas, pá, prós e contras é uma coisa que um gajo tem que ver muito bem sobre o Instagram e sobre outras redes sociais. Pá, aí é uma questão. Lá está. É uma questão de equilíbrio, como em tudo na vida. Ahm, que outras dicas tenho mais? Se terminaste Sim, sim, essa sim, sim, linha de sim. pensamento. Outras coisas mais rápidas. Por exemplo, interleaving, que eu também encontrei nos livros, que é, por exemplo, tu estás a estudar uma coisa, se tu só fizeres exercícios disso, depois mais tarde não vais saber quando é que deves usar. Ok. Como, por exemplo, se estiveres a estudar inglês e estiveres a estudar uma forma verbal, se só fizeres exercícios dessa forma verbal, mais tarde não vais saber distinguir quando é que deves usar uma e outra.
Mas Ok. se fizeres exercícios ao mesmo tempo, 3 ou 4 formas verbais ao mesmo tempo, estás-te a treinar sobre quando é que deves usar. É muito mais produtivo. Ahm, Quando estás a ler música sem letra, só tipo instrumental, Sim. jazz, whatever, tu quiseres. Agora até há os binaural beats. Yeah, isso Eu é costumo fixe. usar, eu costumo usar. Dá jeito. Comigo também resulta bastante é tirar notas à mão. Há malta que simplesmente tira as notas no computador. Não é igual. Pelo menos para mim. Fica muito mais na memória se eu tirar as notas à mão. Eu concordo. Ah, Isso há yeah. de vir a ser um episódio de um gajo divaga, é a questão dos diários. E nos diários, lá está, não são miúdas pré-adolescentes com desgostos amorosos, é Com também. muitas purpurinas. Um gajo goza, mas eu também tinha um diário com cadeado. Eu tenho E quase a tinha certeza. purpurinas? Não, purpurina. Pá, eu não me lembro, Fogo. se calhar até tinha, eu não sei. Ou eu Shit. preferi esquecer isso, mas eu acho que não tinha. Pá, mas os diários são uma powerhouse de benefícios nisso, de produtividade e assim, e essas questões de to-dos, etc. Eu falo que quero que isto seja só português e depois estou para aqui a meter cenas em inglês que nem preciso, meu. Fico lixado. Continua que eu agora vou ficar frustrado comigo. Ok, fica lá. Agarra aí a frustração muito forte. Depois, além destas dicas assim mais curtas, ah, temos a nossa francesinha dos maus hábitos. Porque sabe muito bem, mas depois faz muito a mal. Que é a procrastinação. Porque a ideia que eu retirei é que quando nós precisamos de fazer alguma coisa, neste caso estudar, não é? Aprender Ok. alguma coisa produtiva, nós sentimos-nos desconfortáveis. Há ali uma parte do cérebro que ativa a parte da dor. Nós sentimos mesmo dor. Uhum. E isso acontecia-me. Por exemplo, quando eu precisava de ir rever alguma coisa, e epá, não me apetece mesmo nada. Parece que até estava aqui. Simula mesmo aquela zona da dor do cérebro ativa. E então nós temos a tendência para mudar a nossa atenção para algo mais agradável. E nessa altura, até olhar para uma mosca a voar se torna mais agradável. Uhum. A verdade é esta, toda a gente passou por isto, de certeza. O problema é que a procrastinação é um frasco de Nutella e estudar ou aprender outra coisa qualquer é um brócolo. Vai-te fazer muito melhor a longo prazo. Porque a longo prazo tu vais pensar o que é que eu andei a fazer da minha vida, eu não melhorei nada, eu não aprendi nada, não evoluí, eu passei meses a fazer scroll nas redes sociais. Pá, E esta frustração vai ser uma dor muito maior também há do sempre que tu aquele pessoal que sentires. não gosta de Nutella, que é, por exemplo, o meu caso. Epá, está. Eu- Epá, substitui por o que tu quiseres, meu. Quer dizer, não é bem pelo que tu quiseres, mas substitui Mas sim, isso por um arroz de cabidela, oh, meu. e aí a porca já torce o rabo. Mas Mas eu pronto, isso já percebi, eu é percebi. para outro podcast, né? Yeah, Para outro esse é episódio. para o outro. O do arroz de cabidela ou o da porca a torcer o rabo? Os dois, se Os, calhar os dois. os dois, os dois. Ah, e então, como é que uma pessoa consegue combater este hábito da procrastinação e de não sentir tanto esta dor antes de começar a fazer alguma coisa? A verdade é que quando tu começas a fazer, essa espécie de dor passa. É do tipo, afinal não gostava assim tanto. Ah, É tornar as coisas um hábito. Se tu tornares um hábito, além de gastares menos energia, porque notas que aquela ruminação de Uhum, tenho que ir fazer aquilo, torna-se natural. É algo que se torna natural. Se, por exemplo, se tu meteres, como eu fiz quando eu já falei isto contigo antes, que eu andei a melhorar o meu inglês, sim. eu durante 6 meses, todos os dias, ou praticamente todos os dias, chegava às 9h30, o meu telemóvel lançava um alerta: amigo, está na hora, Yeah. E tu tem que tinhas que ir. ser. Tinha que ir, tornou-se um hábito. É como eu. Ah, Desculpa, yeah. eu ia só Sim, dizer, é sim, como eu com a leitura. E pá, a maioria das exatamente. coisas que eu tentei fazer, eu lá no episódio anterior, ou anterior não, no dos hábitos, eu falei da minha rotina. Pá, se eu não me calendarizasse as coisas, se eu não metesse tipo às 7 vou ler, às 8 vou treinar, etc., e definisse mesmo as coisas, eu não ia fazer. E a verdade é que faz toda a diferença, meu, porque Yeah. eu às vezes,
Tipo, eu vou meter, por exemplo, 2 horas, imagina, para escrever para o Gastropice. Pá, há dias que não me apetece, meu. Pá, não me apetece de forma alguma, não tenho criatividade nenhuma, não estou afim. Tipo, apetece mais estar no sofá sem fazer nada. Mas eu obrigo-me, tipo, sento-me ali e durante aquelas 2 horas, não é o que acontece sempre, mas imagina Yeah. que eu não posso ligar, ou não abrir o YouTube, etc., que é para não passar as 2 horas a fazer outra coisa, só que em vez de estar no sofá, estou na cadeira. Pronto. A Yeah. cena é, tenho que estar a olhar para ali para uma página em branco. Pá, as coisas vão acontecendo. E depois torna-se cada vez mais fácil. Por exemplo, nem tudo são casos de sucesso aprender novas línguas. Eu ou se calhar vou dizer andava, porque já não estou a fazer isso para aí há 2 semanas, a aprender italiano. E Patapi, pá, tipo, Mario, Luigi, boés disso. E depois, tipo, hum, eu ia dizer outra coisa qualquer italiano, mas é para tu perceberes que eu não sei nada. É para tu, eu ia fazer tipo uma frase qualquer e pensei, foda-se, eu não Mas sei. como não sabes, não é só meter a mão, tipo, a Sim, mão virada para só cima que, e só que abanar? E sabes isso em italiano? podcast não funciona, estás a ver? Ah, As ok. pessoas não vão Pois. conseguir perceber que eu estou a fazer o gesto perfeito. Então, Ah, tipo, ok. porque eu neste momento estou a fazer o gesto perfeito, só que Então, não a partir do momento que estás a fazer o gesto perfeito, isso vai seguir, sais aí com uma fluência é, a italiano. só que a língua gestual não está enquadrada com a verbal, né? Então o pessoal não percebe. Pá, mas a cena é, eu hum, vou vou aprendendo quando me apetece. O problema disso é que há dias que eu nem me lembro. Pá, nem me lembro que aquilo existe, meu. O que não é fácil, porque o Duolingo tem um sistema de notificações que, pá, foda-se. No outro dia vi um vídeo no YouTube que era, eles substituíram basicamente um filme de terror qualquer, uma personagem de perseguição, pelo Yeah. pássaro do Duolingo. É porque aquilo é uma coisa que assombra a internet mesmo. Mas lá está, se eu não calendarizar, não acontece. É como escrever diários. Se eu não Yeah. colocar aquilo ao sábado, ao meio-dia, o que seja, não vai acontecer, ponto. Portanto, Sim. essa parte do hábito é mesmo o mais importante. E quando um gajo, e às vezes também é o efeito bola de neve, é que se um gajo não tiver a ser produtivo hoje, e amanhã também não é, e depois da amanhã também não é, depois já ficas foda também agora o que é que vale? Não vale nada, vou é ficar aqui a frustrar e a chorar em posição fetal. É E, esse mesmo o e, problema. O principal problema é uma pessoa deixar-se levar por essa linha de pensamento. e Tem de pensar ao contrário, é tipo, não, meu, não pode passar mais um dia. Chega. eu acho que se não tivesse mudado a minha rotina, em grande parte, eu não fazia metade do que eu faço, meu. Não conseguia ter o podcast, não conseguia estar a trabalhar, não conseguia ter o gastropiso, porque Yeah. lá está, eu noto que se eu, por exemplo, eu esta semana falhei o acordar muito cedo, por várias razões. O que é que aconteceu? Eu não li durante esta semana, os dias todos de manhã eu não li. E eu já não estou a ler, ou já não me vou levantar cedo amanhã, porque eu não li esta semana e já estou a usar isso, parece como uma desculpa ou assim uma cena qualquer, do tipo, esta semana não vou ler, o que é estúpido. É muito menos provável que eu amanhã tivesse mais dificuldade a levantar-me para ler se eu Yeah. tivesse lido esta semana. É verdade, sim, isto aplica-se não é só à aprendizagem em tudo. Por exemplo, eu também tenho que a correr. Eu antes, tu conheces-me e eu antes não era um gajo que corria nem nada que se pareça e agora sou um gajo que correr é aquela cena que é extremamente essencial. Ultramaratonista. É, não chegamos a tanto. Ahm, mas correr tornou-se uma coisa essencial. Se eu não for correr, já sinto bichos carpinteiros e o caralho. E era uma coisa que eu odiava. Yeah, Atenção, é uma questão de criar o hábito e tentar tirar e proveito do momento em sim, si. Eu acho que aí exatamente. tu entras muito na cena do flow, que é outro artigo teu, Sim, que, também já lá que, vamos. que acabemos Sim, de passar quando tu acabares aqui com os hábitos. exatamente. Para terminar esta parte da procrastinação, que divagamos aqui um pouco, Uhum. divagar sobre o divaganço. hum, Outra coisa que ajuda, que eu encontrei, que ajuda bastante contra a procrastinação é mental contrasting. Que, ou seja, é nós imaginarmos o que somos ou como estamos neste momento versus
o que vamos querer ser o que queremos atingir. Uhum. Como, por exemplo, meter um post-it na secretária a lembrar dos teus objetivos. Ou ter pendurado no teu quarto um mapa mundo daqueles que dá para pupinos onde tu já foste, se o teu objetivo se for ganhar dinheiro para ir viajar. Sim. Coisas deste género. Coisas que estejam constantemente a lembrar, epá, é aquilo que eu quero, vamos focar nisso. Ajuda bastante. Ok, eu acho que para isso, se quiserem uns exemplos práticos disso, ahm, devem ter no 4 Hour Blog do Tim Ferriss. Eu acho que ele tem lá um- uns templates para definir objetivos, etc. Mas eu aí o que eu recomendo mesmo é lerem o livro o 4 Hour Work Week, que eu nem sei como é que se traduz para português, sinceramente. Deve ser qualquer coisa como 4 horas por semana, trabalhar 4 horas por semana, o que seja. E que ele também fala muito sobre essa parte do estabelecer objetivos e de como é que isso pode ajudar. Por acaso nunca li, mas vamos fazer aí uma troca. Se tiveres o Workweek, eu mando o Mind for Numbers. Tenho, pá, posso-te emprestar, ele Pronto, nem é meu, mas posso-te emprestar. Eu comprei, pronto. eu faço uma coisa muito incrível, que é eu compro livros para as pessoas com quem eu vivo, ou para a minha namorada, etc. E depois E lês-los depois tu. fico eu com eles. Mas ofereço-lhes, estás a ver? Então este o 4 Hour Work Week foi um desses casos. Nice. Para terminar aqui a parte das dicas, vamos já, só para terminar, a parte da memorização. Além do que já falei, daquela parte do recall, space repetition, por aí fora, chunking. Há várias dicas de memorização, como analogias, metáforas, mnemónicas, criares músicas Uhum, pequenas sobre o que queres decorar. Pá, estas músicas, para mim não. uhum. Parece que não funciona. Hum, Mas a ideia aqui, de todas estas que eu estou a dizer agora, basicamente é ligares o que estás a aprender a algo que conheces, a algo que te é familiar. Criares associações. ok. Tão simples quanto isso. Ah, Outra coisa que te ajuda a memorizar é, por exemplo, ensinar aos outros. Porque é que achas que eu escrevo blog posts também? Yeah. É para que as coisas que eu aprendo, que eu estive a ler, ficarem mais fixas na Porque é memória. que achas que eu Ajuda-me faço bastante. podcasts? Yeah. Yeah. Porque a coisa fica mais enraizada a partir do momento que estás a expor a outra pessoa. Entre vários tipos de memória, a nossa memória, a melhor do humano, é a memória visual e espacial. Porque os nossos antepassados, quando iam à caça, eles tinham que saber o caminho de volta para a caverna. Uhum. E então, durante milhares de anos, a nossa memória espacial foi treinada. Em vez de andarmos a decorar a lista de compras, tínhamos que saber o caminho para a caverna. Ok. E muitas técnicas de memorização aproveitam-se disso, como por exemplo o Memory Palace, que consiste em usar um lugar conhecido, tipo a nossa casa ou o caminho até ao trabalho. Não é necessário ser um palácio, nem Sim. todos somos princesas. Ah, Ouçamos. Ouçamos. Ouçamos! Tan, tan, tan. Algumas sem género. Atenção. Yeah. Portanto, disclaimer, senão, calma. Cancelado da internet. Cancelado da internet. Ah, A ideia consiste então em usar um lugar conhecido e então espalhares por esse lugar as coisas que tu queres decorar. Ah, Basicamente é como se estivesses a decorar esse espaço com coisas que tu queres decorar. Quanto mais sentidos tu associares às imagens que queres decorar ou que tu queres decorar, melhor. Por exemplo, cheiro, sabor, som, consigas associar. O mais bizarro possível, como por exemplo, se tu vais comprar, se tens na tua lista de compras meias e imaginares que estás dentro de casa e está um fantasma a tricotar meias. Pá, sei lá, Meu, qualquer coisa. isso é muito interessante. Yeah, Eu acho, coisas eu acho que foi bizarras. nesse que tu deste um exemplo do caraças que eu me ri bué. E aí não vais dizer, o pessoal vai mesmo ter que ir ler o teu blog. Chip. Porque eu lembro de tu teres dado um exemplo do caraças para memorizar que eu achei muito interessante. Sim, e esse era mais no sentido tipo bizarro, engraçado, se associar as coisas, se humanizar as coisas, por exemplo, uma cebola roxa a chorar, tipo, coisas parvas, Sim. torna-se mais fácil de curar. Sensual também.
se Epá, associares coisas tipo à tua crush de Hollywood ou qualquer coisa, se tornares aí, porque isso, pronto, isso funciona com o nosso primata, não é? ou o Sapiência de toalha, acabar de sair do banho. Exatamente. Para dar um exemplo curto, imagina que tens a tua lista de compras e é salmão, sei lá, vou dizer coisas já para. Salmão, cebola roxa, queijo, vinho, frango. Uhum. 5 coisas. Pá, isto é fácil de decorar, mas isto é só para dar um exemplo curto, Sim. porque senão isto vai para as 3 horas e não há necessidade. Ahm, Podes, por exemplo, imaginar que estás a entrar à porta de casa, estás a entrar à tua casa e na piscina tens dois salmões a jogar polo aquático, a bola é uma cebola roxa e a piscina tem queijo em vez de água. Meu Deus. Podes, sei lá, podes para o frango e para o vinho. Podes, por exemplo, chegas à tua sala e tens um frango a jogar bolinho com as garrafas de vinho. Não sei, assim, coisas parvas. Mas Pá, isso dava-me um isso. ataque cardíaco, mas sim. Ainda outro, meu, tu nem sabes que eu estou mal, e desculpa estar a divagar aqui no meio, mas eu estou mal porque o meu cão Tranquilo, isso. Xi. riscou o meu carro, meu. Ai ai. Yeah, meteu as patas na porta e agora tinha lá tipo 8 riscos, 20 centímetros cada risco. Há necessidade de eu chamar a proteção dos animais? Pá, não sei. Não sei porque eu ainda não tive coragem de olhar para o meu cão, portanto ele está sem comer tipo há 3 dias. Xi. Meu Deus. Mas desculpa, continua. Não, desta parte era muito isto. É tipo, isto é útil para memorizar listas. Depois há, por exemplo, há dicas também no Manual de Linguagem de Einstein se tu quiseres memorizar poemas, Uhum. tipo. Pronto, mas aí já é coisas que tu não vais usar no dia a dia, ninguém precisa decorar poemas no dia a dia. Ah, mas esta de decorar listas parece-me bastante útil. Sim, 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 sim. Opá, eu achei muito fixe. E achei essa parte do espacial, da memória espacial, muito interessante. Só fiquei a pensar é que se calhar há pessoas que não evoluem com essa capacidade, como por exemplo a minha mãe, que se esquece sempre onde é que o carro fica estacionado no supermercado. Mas eu também. Isso já me aconteceu eu andar mais de uma hora à procura do meu carro. E não estou a gozar. Pá, Atenção. mas eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da distração, estás a perceber? É, Mas isso não são legais familiares, atenção. ah, Por isso é que tu aqui deves usar a tua casa. pois estou a perceber. Ou o caminho para o trabalho, por exemplo. Estou a O teu perceber o que caminho para o estás a trabalho dizer. fazes todos os Estou a dias. perceber o que é que estás a Yeah. dizer. Mas também às vezes é muito. É por estares em piloto automático constantemente e o telemóvel também Exatamente. é muito culpa disso. Começa-te a piorar esses sintomas. Porque muitas vezes um gajo está a tomar banho e fica a pensar: mas será que eu já passei o shampoo na cabeça? E depois, se for preciso, já passaste tipo 2 vezes. Eu tenho vezes que eu percebo-me que eu tomo bem 3 vezes. Yeah. Uma só vez. Isso acontece-me dezenas de vezes. Tipo, Pá, mas pronto, mas yeah. isso é o que é, cada um com as suas pequenas deficiências. Mas lá está, se eu não fizesse isso, eu não estava em modo automático para depois descobrir os bugs que vêm resolver em toalha. É, olha, bem visto, bem visto. Se calhar, E por isso é que tu ficas em modo automático, para pensar sobre outras coisas que são mais importantes. e com isto, meus amigos, nós concluímos que tudo está interligado e Deus existe. Tchi. Beijo. Ok, thanks, bye. E João, o que é que tens, o que é que tens mais para nós? Tens mais algum Ah, passo, alguma coisa prática? aqui nas dicas não, portanto, se quiseres podemos avançar Pá, para aquela parte do flow em sim, que sim, falamos. porque Sim. que eu fiquei curioso, especialmente por estás a dizer, quando falaste da parte da corrida e estávamos a falar daqui de tentar calendarizar os hábitos para que funcionassem. Eu acho que também tem muito a ver com o gosto que tu tiras, e aquilo que tu, lá está, que tu consideras, veres a felicidade um bocadinho como escolha e não como uma consequência. Pelo menos foi isto que eu tirei um bocadinho daquilo que seria o flow. Mas o que é que tu consegues explicar-nos sobre o flow e de como é que tu o aplicas na tua vida? Este livro, Flow, é um livro mais virado para a zona do psicológico também e chamou a minha atenção porque apresentou-se como um livro em que te prometia que tu conseguias alcançar um estado em que conseguias tirar proveito de tudo. Ou Ok. seja, até de ir a andar a pé na rua, tu conseguias tirar satisfação. E isso eu fiquei, epá, muito provavelmente isto é bullshit,
mas agora fiquei curioso e deixa cá dar uma vista de olhos. Ah, o que ele te promete é que tu vais encontrar significado em tudo o que fazes, experiencias felicidade a partir de tarefas chatas e aborrecidas, Ok. coisas desse género. E ele começa por explicar que nós não conseguimos controlar tudo na vida, então a felicidade tem de ser algo que não pode depender de eventos externos, Uhum. nem de outras pessoas, mas sim de como tu lidas com as situações e como tu lidas com as pessoas. E ele depois explica o que é uma flow activity, o que é uma atividade que te permite experienciar flow. E isso, ah, para tu perceberes o que é que te permite atingir o flow, mesmo quando não te apercebes disso, é, Ok. por exemplo, pensares qual foi a última tarefa ou quais são as tarefas que, regra geral, tu fazes e não dás pelo tempo a passar. Uhum. Em que basicamente esqueces do resto do mundo, a tua casa pode estar a arder e tu simplesmente não dás por ela e continuas na tua. Cenas desse género. E eu lembrei-me logo de algumas, e eu acho que todos nós temos várias que acabamos por nos lembrar e que são diferentes. E ele diz que para atingir o flow, para tornares uma tarefa que não é flowable, vá, Uhum. para o atingires, há vários pontos em que tu tens de tocar. Tu tens que definir uma tarefa que seja atingível, ou seja, que seja possível para ti. Uhum. Se vais começar a correr e o teu objetivo é ganhar uma maratona, meu, esquece, não há flow para ninguém. Ok. Uh, os objetivos têm de ser claros. Tens de perceber qual é o propósito e porque é que estás a fazer aquilo. Tens que saber realmente qual é o que é que te move para que aquilo vá para a frente. E depois tens de ter o foco total. Ou seja, quando estás a fazer aquilo, não podes estar a pensar em mais nada. A tua atenção tem de estar só naquilo. Além disso, é importante que essa tarefa te dê um rápido feedback. Ou seja, tens de perceber se estás a melhorar ou não, rapidamente. Porque senão não vais estar motivado para continuar. Ok, estou a perceber. Ah, é basicamente como um pintor. O pintor está a pintar um quadro, se ele vai a meio e para ele continua sem perceber se aquilo está mal, se aquilo está tipo um desenho da primária ou se está um novo Picasso, se ele não percebe isso, não vai dar também. Ah, além disso, a maioria das vezes estas tarefas são agradáveis porque dão uma sensação de controle. Como por exemplo, tu quando ir jogar à bola ao domingo com os amigos é uma coisa que se tu fizeres a geneira, a seguir vamos todos para o café ver umas minis e está tudo bem. Para o Márcio. Para Márcio, grande saudades, Márcio, o meu coração chora por um fim do Márcio. Ahm, contra tipo, estás no emprego e estás com a pressão de seres despedido. Ok, estou a perceber. Tens essa pressão constante, tu não consegues. Se tu estiveres sempre com essa pressão e puseres ainda mais a tua pressão para ser sempre mais e mais e melhor, dificilmente vais tornar aquilo agradável. A verdade é essa. E tem de ser algo que te dê a possibilidade de melhorar com o tempo. Porque se for algo que tu já não consegues fazer melhor que aquilo, dificilmente vai ser agradável e vai chegar a um ponto em que se torna simplesmente chato e aborrecido. Ok. Pá, sei lá, eu acho estranho, porque para mim o meu conceito de flow é sempre uma cena inata, estás a ver? Espontânea, uma coisa que tu intrinsecamente gostas, que é motivação interna e que tu não precisas de raciocinar muito. Isso parece que é como se fosse um guia prático para tu tornares qualquer tipo de tarefa num estado de flow, né? Numa cena Yeah, dessas, sim. agradável, etc., em que tu parece que te esqueces que o tempo está a passar. Mas de que forma é que tu tentas, pá, na prática, fazer isso? Tipo, um tipo de tarefa que tu conseguiste meter nesse estado que antes era desagradável. Pá, eu, acima de tudo, consegui tornar, quando estive a melhorar o meu inglês. A verdade é esta, se eu estiver a tentar aprender uma coisa que para mim é chato, e aprender línguas é uma coisa que eu sinceramente não é o que mais me agrada. Uhum. E eu, através destes objetivos, ou seja, de tentar falar, de
estar, por exemplo, quando estou a ver uma série, eh, estar a ver sem legendas, comecei a perceber, não conseguia perceber muito mais as coisas, ter esse rápido feedback, ter os objetivos, eu estabelecer primeiro porque é que eu quero melhorar, porquê, aplicar todos estes focos, hum, tornou aquilo muito mais agradável e muito mais fácil de atingir. A verdade é essa. Outra coisa que também mudou a minha maneira de pensar neste livro é como eu vejo o tempo livre. Porque, por exemplo, este, eh, este estado, uma coisa que o autor apontou foi que, por exemplo, os passatempos em que tu estás de forma ativa são muito mais agradáveis e muito mais. Dão-te uma sensação de realização a longo prazo muito superior. O que é que quer dizer com isto de ativo? É, por exemplo, estar a jogar futebol ou ver um jogo de futebol. Ok. São coisas que te dão uma satisfação muito ou, por exemplo, estar a ver TV, estares a ver Netflix, ou ir experimentar na cozinha uma receita nova. A parte, Se sair a bem, parte a receita ativa nova vai estar. vai Sim, estar um maior diz. retorno, não é? Vai dar um maior retorno e uma satisfação muito maior. Outra coisa que eu também achei curiosa é que tu falas que até há um estudo que indica, não é? Que atividades que requerem maior investimento financeiro, na verdade, têm um menor retorno a nível de felicidade. Sim, o autor apontou isso. Na verdade, ah, eu não sei até que ponto eu concordo com isso. Eu não me parece que isso seja preto no branco. Claro, claro. Para mim, pegar na moto e ir dar uma volta é muito mais agradável do que jogar cartas. E as cartas são muito mais baratas. Epá, Claro, claro, claro. Isso depois tudo yeah, depende das coisas, como é óbvio, dos teus interesses, etc. Agora, se calhar, é numa coisa relativamente semelhante. Por exemplo, eu penso, um gajo ter um podcast e fazer um podcast que tem algumas views e que tipo que o pessoal curte com material de 50 euros, ou fazer um podcast com algumas views e que o pessoal curte com material de 300 euros, eu acredito que no o primeiro. resultado final será o mesmo. Yeah, que provavelmente no primeiro caso a pessoa até vai pensar: epá, sinto-me orgulhoso porque eu fiz isto sem gastar muito dinheiro, sem ter que investir muito logo de início. Porque eu também Yeah, sinto que as pessoas colocam muitas desculpas nas coisas para começar. Para começar. Eu sentia isso, pá, não tenho material, não tenho as pessoas, não tenho os contactos, não tenho o sítio unânime onde eu vá conseguir buscar pessoal, que agora nem é o caso, faz tudo online. yeah, E isso era um obstáculo. E se eu se calhar tivesse gasto 300 paus, ou 500 paus em material de podcast para estar aqui a fazer o que eu estou a fazer, eu ia me sentir muito mais frustrado. Enquanto que eu assim, na verdade, não sinto frustração nenhuma porque eu também não gastei muito dinheiro nisto para começar. Mesmo que não dê nada, não é uma coisa exato, pronto, que me exato. pese. Pá, lá está. Isso é a maneira e a mentalidade com que abordas as coisas. Tu podes simplesmente. Uma pessoa pode simplesmente refugiar-se nas suas desculpas e não fazer uma ponta, ou então pôr as mãos na massa. E eu acho que isso já depende muito da vontade e de se aquilo que tu queres fazer é realmente importante ou não. Claro. Ah, Pronto, isso já depende muito das prioridades de cada um. Sim, e isto eu acredito que esta parte do flow tu também apliques muito à aprendizagem em si. Portanto, acabaste de dar esse exemplo até da questão de quando estiveste a melhorar o teu inglês, não é? Sim, eu aqui, o que eu percebi com o autor também foi que, ah, muitas pessoas quando acabam a escola, a sua formação, seja em que nível for, param porque têm muitas memórias de lá está, daquela dor Uhum, de fazer, porque muitas coisas que tu quando és miúdo tens que estudar muitas coisas que realmente não te interessam nada, muitas disciplinas não te interessam minimamente, e então fica sempre aquele trauma, estás a ver? E é por isso que quando tu chegas à idade adulta, tu tens de estabelecer objetivos, tens que ter um propósito quando vais realmente aprender, porque se não fores com um objetivo estabelecido, pá, não vai acontecer exatamente o mesmo, não te vais sentir motivado e vais fugir. ok. Vai, basicamente.
em termos de aprendizagem é isto. Em termos de trabalho também é muito, a ideia também é muito esta, sentir um propósito, sentir que estás a ser útil, sentir que estás a entregar valor, sentir que estás a crescer, que estás a evoluir. E aqui encontrei uma história muito engraçada no livro de um operário fabril, que ao fim de 5 anos trabalhava numa linha de produção e ao fim de 5 anos continuava, ele via aquilo como as Olimpíadas, ele continuava a registar tempos, como se estivesse numa piscina e a ver se A batia os seus próprios competir. recordes na linha de produção. Exatamente, a ver se era. eh, tipo, houve tipo, num dia ele bateu o recorde e baixou o tempo em que fazia aquilo e ficou extremamente feliz. Tipo, lá está. E isso depende muito da tua própria mentalidade e como encaras as coisas. Pá, eu por acaso eu estava a Ah, pensar aí numa coisa que é, eu ia dizer que não concordo e que no caso de trabalho, etc., eu acho que para tu teres motivação e para tu conseguires fazer melhor, etc., tem que haver um propósito, senão não consegues. Só que eu estava a pensar que antes, onde eu trabalhava antes, hum, eu era muito produtivo e não tinha esse propósito lá. Tinha a competição. hum, Só que quando acabou a competição, ou seja, quando eu já não sentia que haviam mais objetivos para bater, eu desisti. E aí há dois tipos de motivação, não é? Há a motivação externa e a motivação intrínseca. E aí eu percebi que não tinha, que me faltava a motivação intrínseca. Só exatamente. que o que é que eu acho? Eu até podia ter esse estado de flow, ou algo que se assemelhasse ao estado de flow nesse trabalho, mas eu não me sentia feliz, não me sentia realizado, não sentia nada disso. Eu era competitivo e eu queria ser o melhor, independentemente das coisas. Agora, não me, Mas or- isso é. não me orgulhava do processo. Enquanto que Hum, quando eu faço as coisas com motivação intrínseca, é completamente diferente. Pá, e isso não tem um interruptor. Eu não sinto que eu consiga ligar ah, essa motivação intrínseca para qualquer tipo de tarefa. Mas isso posso ser só eu, entendes? Ah, eu acho que estamos a concordar, mas estamos a expor as coisas de maneira diferente, sim, porque o que eu estou a dizer é, isso faz todo sentido o que te aconteceu, porque tu chegaste a um ponto em que percebeste que não podias evoluir mais, em que não dava para mais, então tinhas que saltar. E neste exemplo que eu estava a contar, uhum, do operário fabril, aconteceu exatamente o mesmo. Tanto que ele, ao fim de 5 anos, ele continuava todo motivado a registrar tempos, já, mas sim, ele, aquilo já não passava daquilo, já não passava daqueles valores. Então ele decidiu começar a estudar eletrónica para ir para um emprego diferente, mais ok, tarde. estou a perceber. Ou seja, tu tens de sentir que estás constantemente a evoluir e a ir para coisas mais complexas. Logo aí, não acho que tenha faltado a tal motivação, acho que simplesmente estava na altura, se calhar, de abraçares algo diferente, algo mais. Pronto, voltar a sair da zona de conforto, que já estavas a entrar na zona. Eu também passei por isso e acho que. E aconteceu o mesmo, tive que dar o salto, Sim, eu percebo. tive que sair dali porque senti que já não estava demasiado confortável. Estavas a E. estagnar. Yeah, Pá, exatamente. só que eu acho que nisso, esta questão do flow tem muito que se lhe diga e já entra muito mais subjetividade, Sim, sim. do que nas dicas práticas que falámos. Sim, isto Portanto, é completamente subjetivo e atenção que eu não acho que isto seja um. Isto não é one size fits all, isto não resolve tudo o que tem. claro. Pá, não. Pá, Não. acho que agora isso tem que ficar ao critério do pessoal, Exatamente. praticamente se calhar só a nós, porque acho que ninguém ouviu até aqui, hum, para divagarem eles próprios sobre isso. Hum, eu queria só, se tu pudesses, dar uma ou duas dicas, porque isso também me vai ajudar a mim, é mesmo curiosidade Uhum. pessoal, do teu artigo mais recente relativamente aos passos, que te auxiliem a aprender uma língua de forma rápida e eficaz. Portanto, eu acho que tu falas em sete, se não estou em erro.
Fala em 7 Pronto. passos, sim, Se tu exatamente. conseguisses dar-me, ou dar-nos os mais importantes e que tu utilizaste e que funcionaram no teu caso, pá, agradecia imenso. Sim. Ahm, Pá, eu aí acabo mais por apresentar um método para um método com 7 passos de como aprender uma nova língua, em que é mais para quem quer aprender sozinho e quem quer cortar passos, em vez de andar inscrito num curso durante 3 ou 4 anos Ok. para ficar completamente fluente. É tipo, é uma alternativa off-road. Tá? Ahm, que se baseia muito naquilo que eu já falei do Anki, dos flashcards, em que tu metes as coisas que precisas decorar. Uhum. Voltando a repetir, o recall e tudo isso. Ahm, Isto acaba por se interligar tudo. Lá está, Tudo, Deus sim. existe. Pronto, é a conclusão. Podemos fechar, Beber, moço! podemos fechar Irmão! por aqui. Não, mas é interessante que imagina, tu não estás a vender uma banha da cobra em que para cada coisa há é uma cena diferente. Não, tu disseste, estão aqui 7 passos para dominar qualquer assunto. E é qualquer assunto, meu, é linguagem, é a programação, é o que Exatamente. tu quiseres. Tipo, estão aqui, foscas. Sim, Isso é aplica-se fixe. a tudo. Isso é fixe. Assim, mais virados para a língua. As coisas que eu percebi que fazem todo o sentido é tu começares, quando estás a aprender uma língua nova, é começares pela pronúncia. Ok. Porque se tu perceberes como se dizem as palavras, se perceberes como, se aprenderes a ouvir as palavras bem, tu vais aprender muito mais rapidamente e perceber muito mais rapidamente a ligação entre as palavras. Porque senão, tu, por exemplo, se tu achares que uma palavra se diz desta maneira e ela realmente se disser da outra, tu não estás a aprender uma língua, estás a aprender duas e uma é errada. Yeah. E então isto faz todo o sentido. Pá, em mandarim faz imenso sentido, meu. Porque aquilo é bué da complexo, os acentos deles. Acho que eles têm 4 acentos, diferentes. E, se tu não conseguires perceber o que é que cada acento significa, tu nunca vais conseguir falar. Exatamente. Portanto, esse pá, é o ponto essencial e para isso há várias coisas e existem online pronunciation trainers em que tu basicamente treinas o teu ouvido para distinguir sons parecidos, como por Uhum. exemplo em inglês rock e lock, são coisas muito parecidas e eh, para treinar a ouvir e a distinguir essas palavras, tu treinar a pronúncia e o ouvido. Outra coisa muito curiosa é que se tu pegares no número, na coleção de palavras certas, tu não precisas de aprender assim tantas. Uhum. Ou seja, tu com o autor do livro Fluent Forever, o Gabriel Weiner, explica no livro que ao aprenderes apenas 1000 palavras, e não é assim tanto, se formos a ver, Sim. de uma língua, tu consegues reconhecer 75% dessa língua. 75% já é uma É fluência fluente, yeah. fantástica. Já é, já é muito bom. Ahm, É melhor do que então, muitas eles. pessoas portuguesas. É Diz? melhor do que muitas pessoas portuguesas e se calhar até falo contra mim próprio. Sim, provavelmente sim, será melhor que muita gente. E não só portugueses, no Sim, geral. no geral, eu estou a dizer, é melhor que muitas pessoas da sua própria língua que Yeah, não têm um vocabulário assim tão extenso e a verdade é que também não precisam. Tipo, para quê? yeah. Isto baseia-se muito em criar então aqueles flashcards com palavras, depois vais criar com frases e com isto vais treinando. Não precisas estar a varrer uma gramática de uma ponta à outra. Uhum. Pegas em 2 exemplos ou três de cada forma verbal e de cada tópico da gramática e metes nos flashcards e treinas esses e assim já aprendes as regras da gramática. Ou seja, isto é muito, é como eu disse, é muito off-road. Aham. Ahm, Depois tens outros recursos que eu achei muito engraçados que eu nem sequer sabia que existem, como dicionários de frequência. Aquilo tem as palavras ordenadas pela frequência com que são ditas naquela língua. Pá, isso é top, Ah, por acaso eu também não sabia. yeah. Existem phrasebooks, que basicamente têm as frases mais comuns que são ditas, tipo para aquilo, por exemplo, para pedir informações. Há Facebooks, por exemplo, só para viagens, em que diz naquela língua, quando tens de pedir informações, quando queres fazer um pedido num restaurante, e tem as frases todas a explicar sobre isso. Ah, Tens plataformas de conversação,
para falar com nativos, tipo Langay, Italki, tu pagas e estás tipo 1 hora a falar com alguém nativo só para treinar a tua língua. Uhum. Coisas que eu não fazia ideia que isto existia antes. Foi bastante útil. Ah, além disso, eu ganhei o meu próprio hábito de ver as séries e os filmes ah, com ou sem legendas, dependendo do que eu quero treinar. Se eu quiser treinar a audição, vejo sem. Se eu quiser treinar, tipo, para rever algumas coisas de gramática e assim, meto as legendas. Ok. Podcast também ajuda. Livros ajuda bastante. Aprendes bastantes palavras novas lendo livros. Essas últimas duas, das legendas e dos livros, são as minhas principais sugestões. Agora, claro que Yeah. já só funcionam quando tu estás num nível básico ou intermédio. Porque se tu estiveres num nível, ou melhor, básico, eu diria um básico já meio avançado. Porque se tu estiveres já a aprender, por exemplo, eu não consigo ler um livro italiano agora. Pois, exatamente. Por isso é que tu tens de pegar primeiro naquelas 600 ou 700 palavras É que eu, e conhecê-las É que eu todas. agora E olho para um só. livro italiano e reconheço pomodoro, pizza, ragazzo, ragazzi, Ah, pá, tipo, ei basta! Mário, é o que eu reconheço, pá. Tipo, imagina um livro de 200 páginas e eu Yeah. de 3 em 3 páginas. Oh, il uomo, la donna. Não. Pegar nisso, livros, séries e filmes, isso já é quando já estás num ponto extremamente confortável. Yeah. Já é quando estás, não precisas de ir às 1000 palavras, mas quando já tens para aí 700, quando já pegaste na gramática e meteste os exemplos vários, todos não, pronto, não me estou a explicar, mas Sim, sim, pegaste em sim. 2 ou 3 exemplos de cada tópico e os meteste nos flashcards e já estudaste os flashcards, já é quando já te sentes realmente confortável ao ponto de ter uma conversa de café. Sim, Porque eu se acho que vais ler isso um livro sem sentir confortável para ter uma conversa de café, pá, estás esquece. lixado. Não Eu acho yeah. que isso é o mais aplicável, é a 90 ou 95% da população jovem da nossa idade que quer melhorar o inglês. Pá, comecem por aí, meu. Tipo, vocês percebem inglês, tipo, mesmo que não sejam C1 ou C2 ou B2, o que seja, são A1, Yeah. são A2, são B1. Pronto, tipo, isto na escala de sei lá como é que ele se chama. Pronto. Hum, Yeah. pá, filmes com legendas em inglês, livros em inglês, é top. Até podem comprar Yeah. um livro que vocês já leram em português e Isso é uma excelente ideia. isso ajuda. E outra coisa, é prática, meu. Tipo, eu acho que a prática é o mais importante. O melhor para o meu inglês foi viver fora muito tempo. Exatamente. Porque se tu não praticares, por exemplo, o italiano, se eu vivesse em Itália, pá, eu tenho a certeza que eu conseguia sacar, meter o meu italiano fixe, em 6 meses. Agora, não vivendo, não falando com ninguém, em italiano, se alguém quiser falar comigo em italiano, que me chame, mas tipo, não, assim não consigo de forma alguma melhorar tão depressa. Mas bem, tens mais alguma dica aqui para acrescentar? Pá, não, acho que dentro disto consegui fazer um bom resumo. Em- Para mais pormenores, podem visitar, O Medium. podem ir ao meu Medium. Yeah. Mas Eu vou acho meter que o fiz um link. bom resumo. Já falando em Medium, o que é que nós podemos esperar de novos artigos e afins do nosso Sapiência ao Piso favorito? Ui, Jesus. Opa, na verdade, esta parte do tema da aprendizagem, a não ser que apareça algo assim disruptivo, Uhum, eu não sei se vou continuar muito mais. Eu tenciono, por exemplo, perceber um bocadinho mais, expor-me a alguns conceitos de speed reading, de tentar perceber como é que isso funciona e em que é que isso pode ajudar. Mas a verdade é que este tema da aprendizagem acho que já explorei o suficiente para mim e para os outros. Se eu continuo com isto, já ninguém vai ler, já estão fartos de maturar. Pá, mas Ahm, eu acho que sim, acho que tens muitos assuntos para explorar dentro da aprendizagem, pá, mas já, acho que também podes variar e etc. E tu tens essa capacidade também de esmiuçar qualquer tipo de assunto e escrever sobre. sim, a minha ideia será ir para outros temas mais tarde ou mais cedo. Ser uma espécie de uma bíblia de um wannabe, Uhum, em que eu mais tarde vá falar, por exemplo, ah,
falar sobre história, vá falar sobre. Posso falar sobre investimentos, coisas que aprendi dos investimentos, posso falar. Sim, ah, porque tu ao fim do Pá, dia seja o que for. Que eu, ao fim do dia é como ter um podcast de um gajo que sabe pouco sobre a vida. Tu não precisas de saber muito, só precisas de ir expondo as tuas aprendizagens exato, a ideia e é mesmo saberes essa. mais do que alguém em determinados pontos. Meu, tu, a partir do momento em que pegas num livro sobre um tema e já leste um livro, já sabes mais do que 50% das pessoas. Sim, 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 Portanto, sobre um não tema em precisas, si. não precisas de muito. Pá, olha, já que falaste em speed reading, já que também nos aturaram 7 horas, 30 segundos com 2 dicas de speed reading que eu acho que podem ajudar as pessoas. Usem o indicador para seguir onde é que estão a ler, tipo, metam o dedo no livro e sigam onde é que estão a ler sempre e foquem-se no meio da terceira palavra, ou seja, vocês estão a começar um livro, era uma vez. Vocês vão se focar no meio de vez, era uma vez, 3 palavras, e depois na antepenúltima palavra, ou seja, a terceira palavra a contar do fim, focam-se nessa do meio também, quando forem para começar e quando forem para parar essa linha. Ou seja, o vosso olhar, ao ler Era uma vez um coelho da Páscoa, vai começar focado em vez, que é para vocês tirarem o partido da visão periférica, e depois, quando acabar, sei lá, um coelho da Páscoa, em vez de acabar em Páscoa, vai acabar em coelho, que é para vocês também estarem a utilizar a visão periférica. Portanto, o vosso oscilar de visão é mais curto, contudo, o vosso cérebro vai conseguir fazer a ligação entre as palavras e dar sentido ao que vocês estão a ler. E ao juntar o dedo, sempre a passar por onde é que vocês estão, a ideia é vocês conseguirem aumentar o vosso ritmo de leitura de 2 a 3 vezes. Pronto. Parece-me uma coisa que eu vou E experimentar. esgotei o meu poço de sabedoria de speed reading, que também são as únicas 2 coisas que eu sei. Bem, Yeah, eu também é algo que também me quero expor, yeah. Também vou tentar procurar um pouco sobre o assunto. Mais tarde é provável que ouçam algo sobre mim pá, isso sobre isso. é muito interessante, porque imagina, eu não consegui atingir o que me venderam que eu iria atingir. Ou melhor, o que me venderam foi tipo, eu li em alguns livros, li em algumas coisas, vi alguns vídeos de pessoal que diz que determinadas estratégias irão fazer com que lessem, como é que é? Por minuto, 2 páginas e meia. Eu para já depende da página. Há páginas que parecem uma bíblia. Mas Hum, eu acho extremamente difícil, por exemplo, para mim, ler 2 páginas e meia num minuto, mas já leio mais depressa do que lia, a verdade é essa. E se calhar consigo ler, pá, depende também do foco de uma pessoa, mas já consigo ler já consigo ler um bocadinho mais depressa, não 2 a 3 vezes mais, mas um bocadinho mais depressa, e sem dúvida que faz falta, especialmente quando um gajo anda a ler um livro de 800 páginas. sim, opá, eu acho que sem ainda ter visto muito, a mim parece-me que depende muito do tipo de livro, porque às vezes, se estiveres a ler realmente rápido, acabas Por por. perder. Também Sim, concordo, quando é uma cena muito técnica, que é o caso do comportamento exatamente. que eu ando a ler, às vezes eu tenho que voltar atrás. Mas Exatamente. uma coisa é sem dúvida, o dedo ajuda. Parece que é estúpido, parece que é óbvio, mas ajuda muito ter o caraças do dedo atrás do sítio onde nós estamos. Às vezes ele começa a ficar áspero e já ficam sem pele, mas ajuda. Bem, Joãozinho, não sei se tens alguma coisa aqui a adicionar. Não, por agora, acho que já devem estar fartos de nos ouvir, já chega. Pá, ótimo. Meu, eu aprendi aqui muita cena. Apesar de já ter lido os teus artigos, agora acho que alguns deles e algumas dicas estão bem mais claras na minha cabeça. E agradeço muito por ter estado cá. E Ora, é essa. acho que ainda te vou convidar outra vez, eventualmente, para outras histórias de vida, ou o que seja, divagar sobre cães e cenas quaisquer, porcas aparecerem no rabo, o que tu quiseres. Cá estarei, O que tu cá quiseres, que estarei. às vezes também faz falta um episódio. Eu ia dizer, às vezes faz falta um episódio só dizer merda, como se os outros não fossem. Mas pronto, Mas essa é a minha especialidade, portanto. piores que os outros. Vamos gravar um episódio no Márcio, meu.
Xi, é por acaso podíamos pensar por nisso. favor. A Ahm, malta que quiser que nós façamos um episódio no Márcio, comentem com o hashtag episódio no e agora as Márcio. 3 pessoas que sabem o que é o Márcio vão comentar. Pá, mas na verdade eu e o João nós antes já gravámos um episódio. Pá, isto agora também mais 10 segundos, menos 10 segundos. Gravámos gravámos um episódio que era a mesa com bêbados. Que está que tá no. Está oculto, está oculto do Está a público. marinar, está a Não, marinar. aquilo nunca vai chegar a público. Mas, pá, tem coisas incríveis e uma delas é o João a comer pataniscas de bacalhau com bolo de chocolate. Isto porquê? E estava do Houve, caralho. eu não sei o que é que foi, mas pronto, nós claramente estávamos um pouco embriagados, mas o João Um do pouco. nada disse, estava a fazer uma analogia. Isso é como comer, sei lá, bolo de chocolate com pataniscas de bacalhau. Pá, só que lá está, o universo uniu-se, Deus existe, e eu tinha, e eu tinha bolo de chocolate e pataniscas de bacalhau em casa. E então fui buscar e o Opa, gajo que comeu, triste. meu. E digo-te, estava espetacular. Fosse melhor que isso, só aqueles croissants com salsicha de há 7 dias. Ai. Meu Deus, coração com salsicha. Pá, João, obrigado. Não te roubo mais tempo também. Obrigado, Não sei eu. se queres dizer aí mais alguma coisa à malta. Pá, o que posso dizer é, se continuarem interessados, deem uma vista de olhos nos posts ou digam qualquer coisa, mandem-me mensagem, seja pelo Medium, pelo Facebook, Instagram, como correio, o que vocês quiserem. Tinder. Sim, também, tudo, tudo. Grindr, não, estou a brincar. Não, o que vocês quiserem. Ai, Grindr. Nem sei o que é isto. Estou-me a rir, mas não sei o que é Ah, isso, pá. nem vale a pena. Sei. Sei. Pior que sei. Te enganei. Pronto. Vá, já chego. Pá, obrigado. E só uma cena, o que é que tu andas a ler agora ou a aprender? Agora estou numa pausa porque ando a tirar uns cursos no Coursera. Ok. Portanto, agora, mas a minha ideia, próximo livro, foi já tu que me influenciaste todo. Então quero ir ler o livro de essencialismo. É Portanto, bicho. tentámos pôr um pouco mais a isso. Para Do. depois poder Yeah, comentar de forma devida o teu episódio. do minimalismo. Sim. Yeah. Pá, eu também não li esse livro, meu. Eu adoro fazer sugestões de coisas que eu não li. Mas mas atenção, eu vi um podcast e vi vários vídeos do autor do livro a falar sobre o livro e a explicar tipo o conceito e assim. Por isso é que eu sugiro, porque eu calculo que o livro não seja muito diferente do que aquilo que o gajo vai defender em Claro. entrevistas públicas, não é? São meios diferentes Sim. para chegar ao Pá, se for mesmo, preciso, o ao mesmo gajo, lá objetivo. está, escreve 10 páginas interessantes e depois tem 190 a falar sobre outra coisa qualquer. Pode ser. E aí, pronto, depois eu influenciei-vos erradamente. Mas acho que fazes bem, pá. E eu também tenho que expandir aqui os meus livros, porque ainda ando a ler este comportamento e estou a ler um. ah, nem sei como é que se chama, sei que é sobre como decifrar pessoas, de um autor português, que é o Alexandre Monteiro, se não estou em erro, e tem a ver com linguagem corporal e, por exemplo, se tu sobes o queixo, significa X sobre ti, do teu ego. Se tu levantas um ombro quando respondes, significa que estás a esconder alguma coisa. Se Pá, sou muito cético em relação a isso. Pá, eu percebo e eu a cena é, eu já antes disto tudo, eu já me interessava pelo tema e eu descobri efetivamente pessoas que me mentiam no exato momento em que me estavam a mentir, por causa destas cenas de linguagem corporal. Só que também percebi que não funciona para toda a gente, que, Não, que, que as pessoas são diferentes e tu podes, aquilo que se aplica a uma pessoa pode não se aplicar a outra, etc. Portanto, vale o que vale. Também não é um one size fits all. Mas há certas coisas que ajudam e que até a ti te podem ajudar a parecer, sei lá, mais empática, etc. Porque eu depois começo a ler e pensei, epá, yeah, eu às vezes vejo isto em certas pessoas e por acaso automaticamente eu fico logo com X impressão. Portanto, vou tentar cuidar para que eu não faça este tipo de este tipo de linguagem corporal. Um, faz sentido. mas enfim, pronto. Vamos então terminar por aqui. E há uma coisa que nós
que agora um gajo está a fazer, que é terminar sempre com uma recomendação vínica. O que é que tu aconselhas, João Gonçalves, Sim, uma recomendação vínica para acompanhar um queijinho? para acompanhar um queijinho. Opá, eu vou para um belo cartucho. Um belo, Para acompanhar um vinho, um belo um belo cartucho. cartucho, a colheita 2016. Exatamente. Parece-me muito bem. Parece muito bem, porque foi acho que o último vinho que nós bebemos juntos e estava bem bom. Exatamente. Está Então, uma maravilha. pessoal, meus amigos, um beijo e um queijo E um acompanhado vinho. por um belo cartucha colheita selecionada 2016. Beijo.